Vamos de novo. Então, Rav Dutra tem nos falado, nos mostrado a importância que a mulher tem na saída do Egito. E foi tudo através da fala, né? Ele direcionou toda o seu estudo sobre essa saída do Asa Shir Moshe, principalmente dessa profecia, que o Asa Shir Moshe era uma profecia, e normalmente a gente canta ela bastante no Shabat de manhã, e durante a semana também, mas ele é cantado durante o Shabat, essa Shirá, que a gente chama, que é uma profecia, e pelo dom da fala que tem nela, né? E a mulher supera todos os seus desafios, também conduzindo-os com sábias palavras, diz Rav Dutra, da Guemará, né? E aí ele traz também que, através dessas falas, né, direcionando a sua fala, a mulher ela pode retificar e mudar mundos inteiros, e a gente não tem ideia de quanto poder que a gente tem através da nossa fala, né? Falando do diálogo, falando da conversa, falando da transformação, né, da pessoa através da fala, e isso é muito importante. Lembrando que Deus criou o mundo através da fala, né? O tempo inteiro ele falou da criação do mundo, ele não só demonstrou, ele falou sobre, né? Ele não só trouxe a criação, ele falou e foi feito naquela hora. Isso é muito importante, que traz para a gente o entendimento do poder que a gente tem da fala, né? Então, quando a gente abre a boca para falar alguma coisa, a gente tem que ter consciência daquilo que a gente está falando, porque a força é muito grande, tá bom? Porém, se a gente usa essa ferramenta maravilhosa que é a fala para o mal, nós também podemos destruir mundos, né? Humilhar, magoar, desprezar os indivíduos, também é destruir mundos. E nesse contexto de fala, é como se a gente tivesse acionado uma bomba atômica em nossa própria vida, trazendo angústias, tensões, raiva e depressão, quando sem querer, ou às vezes querendo, a gente fala coisas e isso atinge outras dimensões que a gente não faz ideia. Ou às vezes a gente sim faz ideias e esse era o objetivo. E isso é um perigo, tá? Não ter esse controle é um perigo. Então, toda mulher é capaz de canalizar a sua fala, a sua intuição, a sua pretensão. A fala é como um fogo, gente. Ela pode acalentar ou aumentar a queimada em sua volta. Nada é à toa essa expressão, né? Não vamos pôr mais lenha na fogueira, porque pode ser consumida a sua própria alma. Isso tudo traz o Rav Dutra na sua parábola explicando sobre essa passagem da Ashirá, né, do Asa Shir Moshe, através da música, através da poesia, através da fala das mulheres, né? Também a gente tem outros exemplos importantíssimos na nossa história que mudaram os caminhos de várias outras pessoas através da fala. E uma dessas mudanças que a gente conhece é através da oração. Então, quando a oração ela é de verdade propositalmente falada de uma forma com veemência, ela tem uma força muito forte e ela muda, sim, as direções e mundos, tá bom? Então, a gente tem que entender da importância da nossa fala, tá bom? Vamos lá. Quando as mulheres elas descobrem que ela tem esse dom dessa fala, essa intuição, ela também pode trazer alegria, harmonia para os seus lares, para as suas vidas, para o seu povo. E algumas mulheres fizeram isso, fizeram essa diferença. E eu vou trazer aqui para vocês algumas delas. Tá? No Talmud, nos conta que a gente teve 48 profetas e 7 profetisas. Né? E o Talmud qualifica que houve muito mais ainda. Ele diz que teve, na verdade, 1.200 profetas. Porque o que era profetizar? Era falar. Então, na época do templo, era uma coisa assim muito forte a questão da profecia. E isso realmente atrapalhou muita gente, levando para outros caminhos que não eram um caminho ideal
vamos dizer assim, para uma construção de uma vida religiosa judaica daquela época. Então, a gente tem que prestar muita atenção à pessoa que está falando com você, está te ensinando, né? A fala ela tem um poder muito, muito grande. E aqui, muitas dessas mensagens desses profetas, a gente entende que da relevância que teve, e teve mudanças assim em gerações, né? Como a gente tem aqui o Shabtai Tzvi, que já ouviu falar, o Mashiach falso, que através da fala modificou o mundo através da profecia e da falsidade, né? Então, é um perigo. No final das contas, ele acabou preso, virando e se convertendo ao islamismo. Então, muitos judeus se suicidaram na época dele, porque os seguia. E, de repente, via que ele era um profeta falso, e isso trouxe muita tristeza. Então, a responsabilidade que a gente tem na nossa fala é imensa, e as pessoas ouvem o que a gente fala, né? Então, a gente tem esse dom, e a gente tem que saber usar ele. Então, eu vou trazer algumas profetisas aqui para a gente entender o direcionamento da fala delas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente está se relacionando com uma outra pessoa, e a gente está se relacionando o tempo inteiro com outras pessoas, a gente, às vezes, é mal interpretado. Principalmente hoje, na questão do celular, do WhatsApp, que a gente escreve, né? E aí a pessoa lê com sua entonação, e não com a entonação que a pessoa escreveu. Isso causa problemas muito sérios. O WhatsApp é um dos causadores de muitos problemas familiares, de amizade, de profissão, de trabalho, por questões exatamente dessas aí, de ter escrito e sido interpretado de uma forma diferente. Então, o que a gente fala? O ideal é a gente gravar, porque aí já vai a entonação e aí a gente não cria problema para mim, nem para você, nem para ninguém. Então, é uma ideia muito interessante. Às vezes dá preguiça de gravar e vai escrevendo, está no meio lá, mas o ideal é gravar em grupo de WhatsApp, essas coisas, né? Para não causar problemas na leitura. Olha que interessante. E falando nisso, a profetisa que eu trago aqui para vocês é a Albarikida. Quando o próprio marido dela rezava para que acontecesse algo ao vizinho, porque ele estava o incomodando bastante, ele queria que acontecesse algo com ele. Sei lá, que ele caísse da escada, que ele quebrasse uma perna, rasle halila, na reza ele fazia isso, na sua tefilá. E aí a esposa dele viu que o marido estava rezando de uma forma tão absurda contra outra pessoa, que ela começou a fazer a tefilá dela, para que tenha misericórdia, que Hashem tivesse misericórdia desse senhor, e que ele fizesse techuvá, que se retornasse, que se arrependesse dos seus atos. E assim a sua tefilá foi ouvida, e a não do marido. E o marido dela era um grande talmudista. Então, aqui, o Talmud traz essa explicação, que a força da fala e da vontade, da intenção, é muito grande, e a mulher tem esse dom, inclusive, de mudar a história da vontade do marido. Tá? Fica aí a dica. Temos também a Beruiá, a esposa de Derib Meir, sempre me banando quando eu falo Derib Meir, é o nome dele, que perguntava ao seu marido por que ele havia rezado pela morte do vizinho. Outra história de vizinho, porque vizinho já vou falar. E aí ele falou que ele não aguentava mais os passos de cima deixa eu ver isso aqui. O passo de cima do teto que ficava passando, e ele não aguentava mais. E aí ele queria que acontecesse alguma coisa com ele. E aí a mulher dele falou: poxa vida, mas que coisa! Tá bom, ele é uma pessoa realmente que atrapalha muito esses passos e tudo, e realmente a gente entende que algumas coisas que ele faz lá fora são coisas não muito positivas, mas não está escrito no Teilim, no Salmo 104, no Passuco 35, que, na verdade, que seja extinto os pecados e não os pecadores? Olha que mulher incrível.
E aí, por causa dessa fala, ele muda a fila dele e fala, realmente você tem razão, não está certo eu rezar para que aconteça algo com ele. E sim para que não ocorra nada com ele, mas que ele faça techuvá novamente, que volte e se arrependa dos seus erros. Mais uma vez, a esposa trazendo uma fala de reconciliação, de conexão, de compaixão com o próximo, ainda mais com o vizinho, né? O Talmud relata também o grande sábio Abba Hilkiah, que a sua esposa era também muito caridosa, fazia muitas mitzvot, e ele, sempre antes de fazer a mitzvah dele, ele rezava, pedia para Deus que concedesse para ele que essa ação positiva que ele fosse fazer, trouxesse bênção e tal. E ele pegava o dinheiro do bolso dele e dava para o pobre. A mulher dele fazia a mesma coisa, rezava, pedia para Deus compaixão, saúde, bênção para todos os mendigos da rua, as pessoas precisando de auxílio, e ela preparava os pratos de comida para dar para os pobres. Então, na diferença aqui, a gente aprende da ação dela e da ação do marido. Ora, está errado pegar dar dinheiro? Não, não está errado, está lindo. Só que eu ir lá, eu comprar, eu preparar, e eu montar, e eu olhar no olho do outro, entregar para ele com bênção, e desejando que ele tenha boa saúde, consiga se reencaixar na sociedade, não é muito maior do que eu pegar um dinheiro e dar para esse mendigo? E por causa dela, muitas coisas na época deles melhoraram pela sefilot dela. Isso está no Talmud também. E nós temos a nossa querida Dvorá, Neviá, profetisa, que mudou o rumo da história da profecia. Né? Ele atendia debaixo de uma tamareira, profetizando, e profetizou que Baraque não seria o grande vencedor da guerra contra Cícera, e que Cícera não morreria por ele, sim morreria por uma mulher, a Yael. Então, ela transformou o mundo e transformou a história da profecia ao realizar essa profecia contra Cícera e contra o Baraque, né? Nós também temos aqui uma passagem muito bacana da história de Rivka, que mandou Yaakov se fantasiar, né? Porque ele comprou a primogenitura do irmão e ele precisava receber, então, a bênção, que afinal de contas era dele. O irmão desprezou a família, desprezou a bênção. Então, ela, com a intuição dela, modificou a história de Am Israel, trazendo toda a bênção canalizada para Am Israel. Olha que lindo, através de Jacob. Sarai Meino, que viu ali no Ismael, atirando flechas no filho, no Yitzhak, ela não gostou muito bem, está lá de olho, foi lá para Abraham e falou, meu filho, manda essa mulher embora daqui, porque olha, eu não estou gostando do comportamento do filho dela, ela não cuida dele, não dá educação para ele, e eu não estou gostando disso não, e ela não deixou me intrometer, então faça o favor de falar para ela sair daqui. De novo, intuição da mulher que sabia desse comportamento errado de Ismael. E nós também temos Raquel Meino, que cedeu lugar para sua irmã Leia, para que ela não fosse humilhada. Quem faz isso? Quem vai dar o amor da sua vida para a irmã? Ninguém faz. Mulheres que a gente não encontra hoje no mundo e que tinha o dom da profecia, o dom da fala, porque foi tudo através da fala que isso foi modificado. Então, a gente tem uma força imensa que a gente tem que aprender com essas profetisas. Haná, que transformou a Amidá, né? Ela traz todas as leis da Amidá, a gente viu lá nas aulas de Tefilot, quem já passou lá nas aulas de Tefilot já viu, quanto que ela transformou a Amidá através do seu arco de ir lá no templo e rezar baixinho e toda aquela forma de se chegar a Kadosh Baruch Hu, e o pedido dela foi atendido através da fala, do murmúrio, né? Então, a mulher, ela é o templo sagrado, é considerado o templo sagrado pela fala, pela sua intuição, pela sua intenção, né? Ela é sensível espiritualmente, ela foi criada assim. As tefilotes, as orações são fortes de uma mulher, somos responsáveis em passar a tradição para nossos filhos, nossos descendentes. Nós aprendemos isso também na carta de Rambam, que escreve para o filho, Altitosh Torat Imerra, não despreze a Torá da sua mãe, né? As tradições que as
Quantas mulheres da Inquisição, a gente lendo nos arquivos, se tornaram tão judias, até o dia de hoje guardam-se resquícios da tradição judaica, sem saber que é da tradição judaica, através da mãe, da avó, da bisavó. É muito forte o papel da mulher no judaísmo, é muito forte o papel da mulher no mundo, na sua família, na sua casa, na sua profissão, no seu lugar como mulher. Nós temos o dever de manter acesa a luz da sabedoria e de direcionar as nossas responsabilidades como mulheres judias. Vimos aqui na história, né? Em Mishlei está escrito, Mishlei 31:15 está escrito: a mulher sabe a hora de acordar e levantar ainda à noite. Porque o que ele quer dizer com isso? Aquela mulher consciente de seus afazeres, dos seus deveres, ela ilumina o seu lar. Ela acolhe o seu livro, ela alimenta, ela abençoa as suas rezas, mudam os caminhos, mudam os julgamentos duros dos céus e muda a direção desses julgamentos, anula vários problemas e ela sabe aproveitar o tempo dela para engrandecer e trazer sabedoria para a sua casa. A mulher também consegue muito bem lidar com o tempo, né? Ela tem esse dom aí, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente sabe disso, né? E consegue direcionar sua energia para a bondade, para a gratidão, para a compaixão, pedindo nas suas tefilotes, nas suas ações, que o mundo observe a transição e a transformação através da mulher e da fala da mulher. Ela é parceira contínua na criação do mundo. E está escrito ainda mais em Provérbios 21, o coração de um rei é como correntes de água nas mãos de Deus. E ela sabe influenciar, e ela tem um conhecimento apurado, ela sabe o caminho adequado, ela tem a fé, a esperança, é o alicerce do lar. Ela sabe direcionar quando não tem raiva em uma discussão. Ela sabe conseguir chegar no coração das pessoas através da fala. E essa é a mulher agrois. Sejam grandes. Né? É um ensinamento de hoje que eu passo para vocês, para a gente poder entrar no assunto de pureza familiar, porque a gente vai precisar saber falar com os nossos companheiros, maridos, parceiros, namorados, o que for, para poder trazer pureza para o lar, para poder estar com as mãos limpas e poder transformar a nossa casa no lar de receptáculo da Shekhinah. Então, eu preciso falar isso para vocês antes da gente poder entrar nas práticas da Taharat Mishpahá, que Bezrat Hashem será nessa quinta-feira. Então, a fala, o diálogo, a conexão com o seu parceiro é muito importante e saiba que isso está nas nossas mãos e não nas mãos dos homens. A gente pode fingir que está na mão dele, não tem problema nenhum. A gente pode falar para ele, sim, beleza, mas a gente sabe que muito bem quem anda aqui no nosso barraco aqui é a gente, né? A gente conhece muito bem, a gente sabe disso. Então, assim, direcionar para essa pureza familiar, porque não é fácil guardar a pureza familiar, exige muito da mulher e exige muito da união desse casal, do que esse casal quer construir junto, tá bom? Dessa parceria. Por isso é tão importante eu entrar com vocês nesse assunto do diálogo, da percepção, da fala. Uma fala pode mudar muitas atitudes dentro de casa. Uma fala pode mudar o homem dentro de casa. Então, a gente tem um poder muito forte de transformação através da fala. E não só dentro da minha casa, com os meus familiares, com meus amigos de trabalho. Então, a forma que eu me direciono a eles, a forma da entonação da minha fala, a forma da minha postura corporal, diz muita coisa sobre nós, mulheres. E a gente tem que estar com isso apurado, entender que temos uma força muito grande, que é ser parceira na criação
e continuidade do povo de Israel. Então, essa aula é a introdução para que eu possa falar para vocês na próxima aula, nessa quinta-feira, sobre a Taharat Mishpahá, sobre a pureza familiar, sobre todas as leis de pureza familiar e quanto que isso é tão importante e depende da mulher para ocorrer. Depende muito de nós, para que possamos trazer a Shekhinah, a presença divina, para dentro de nossa casa. Não estamos falando de Lashon Hará, não estamos falando de Moshe Shemra, fofoquinha, nada disso. Nós estamos falando de comportamento. E é o comportamento da mulher que vai trazer essa transformação para dentro da própria casa dela, se ela quiser. E se ela não quiser, não vai trazer. Pode ter certeza, escreve aí que não vai trazer. Depende muito da nossa intuição, vontade e ser parceiros no cumprimento das mitzvot que Deus nos enviou e nos mandou. Ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa aula? Deixa eu ver essa internet aqui, que às vezes ela vai e volta. Quer falar? Pode falar. Alguém quer falar? Não? Sério? Então, vou Com uma introdução dessa, a gente Opa! fica até pensando, né? Será que eu devo falar? Será que não? Pode falar, estamos aqui para trocar ideias também, para entender esse caminho aí da construção de uma família judaica, né? Por exemplo, a gente está com um caso aí muito interessante de uma pessoa que há um pouco tempo atrás deu à luz e está com muito medo de trazer o filho para fazer Brit Milá. É sério? Isso é muito sério. Por que esse medo? O que ela não consegue? Não estamos julgando ela, estamos tentando entender o que pode deixar uma mãe de levar o filho para fazer o pacto de Abraham, de fazer o Brit Milá, de entrar para o povo, transformar, trazer o filho judeu. O que impede essa mãe? Entendeu? Isso é muito importante, isso é muito importante. E toda a família depende dela. Ela disse não, o marido ligou e falou não vai fazer. Não é para fazer. Foi cancelado. Não vai ter Brit. Não é interessante? O marido aceitou o que a mulher falou. Eu não quero, meu filho não vai. Eu não estou preparado, eu não consigo. Eu não consigo. O que é não conseguir? Vamos se colocar no lugar dela, como mulher. Acabou de dar luz, passou por um trauma muito grande, que é o parto, e é um trauma. Né? E era para ser um parto normal e foi uma cesárea, mais trauma. É uma cirurgia, mexeu nos hormônios. O filho, a mãe é uma leoa, está segurando, não quer que aconteça, meu Deus, vai fazer um brito, vai mexer. A gente entende tudo isso. Mas o que impede essa mãe de levar ela para cumprir a mitzvah do Brit Milá? É uma coisa para a gente pensar. Eu não vou responder isso, porque eu também não sei. Também não sei. Eu consigo entender todas as argumentos que essa mãe me dá. Todos os argumentos. Eu consigo entender. Todos. Concordar com ela. Mas é tão difícil quando a gente não tem para a gente, né, se colocar nesse lugar. Como é que é se colocar nesse lugar? O que eu vejo aqui? Né? Quanto que é importante essa modificação, vamos dizer assim, né? Talvez não é tão importante, talvez agora não é importante, eu posso fazer depois, talvez depois para mim vai fazer mais sentido do que agora. Você está entendendo? E isso tem tudo a ver com Taharat Mishpahá. Por que não ter relação com meu marido quando eu estou menstruada? É isso que a gente vai perguntar. Qual o problema? E a gente não quer ter filho? É uma forma, um método de muita gente pensa que não engravida, menstruar, às vezes engravida. Mas acontece. E você está entendendo? Então, eu não quero trazer isso para minha família. Eu não quero.
Por quê? Para que eu preciso? É nessa direção que eu estou falando. Então, a gente tem que entender a importância da mitzvah. Se eu não entendo, não faz sentido para mim, eu não tenho por que trazer, transformar e ser parceiro e ir até o fim e cumprir a mitzvah. Porque não faz sentido. Agora, se eu entendo esse sentido, se para a minha vida isso faz toda a diferença do cuidado da minha família que eu tenho com a minha família e do respeito que eu tenho pelo meu marido, e da mitzvah que eu tenho de prurvu junto com meu marido, sendo que a mitzvah é dele, mas eu sou esse cli, ou seja, eu que vou trazer a bênção do filho para o meu marido, eu que vou trazer para ele a continuidade da descendência dele, isso é a mulher que traz. O que leva essa pessoa a não querer cumprir certas coisas? E a outras coisas sim, essas coisas não, isso faz... O que leva? O que falta? São questões que a gente tem que ter em mente para a gente poder se entender, né? E poder entrar nesse caminho do judaísmo que não é fácil. Essas leis não são fáceis. São muitas leis minuciosas, a gente vai ver na próxima aula, que vai, tipo, mas por quê? Tipo, por que eu preciso fazer esse tipo de coisa? Por que eu... Sabe? Então, assim, é um começo de um entendimento de que vocês se questionem o quanto que para vocês faz uma diferença muito grande cumprir o mandamento ou não cumprir o mandamento, ou cumprir um mandamento mais ou menos, tipo, estou cumprindo, que a gente diz sair lhe dei rovar, sair da obrigação. Fiz, sair da obrigação. Não fiz como deveria, mas eu fiz. Quanto que é esse valor? Qual o valor disso daí? Né? Quanto que é importante disso para a gente? São questões que a gente precisa ter nas nossas vidas, em todos os momentos de mitzvot que a gente pratica. Então, eu trago isso para vocês, deixo essa questão para vocês, e Bezrat Hashem, quinta-feira nós vamos nos encontrar e já vamos dar início na prática da pureza familiar e entender essa relação com os nossos parceiros. Ok? Mona Lisa quer falar? Mona? Não, dona Jaque, é que, assim, a senhora falando tudo isso, né? Realmente é uma parte que a gente reflete muito, demais. E eu não sei se eu li, eu aprendi mesmo com a senhora, mas me veio à mente que, assim, a mulher ela tinha a capacidade de pegar o espiritual e transformar no material. Seja na halá, seja na gravidez mesmo, por isso que eu me lembrei. Nós temos essa capacidade de conectar diretamente. Por isso que a gente tem dito, né, que a gente tem uma espiritualidade maior, né? Assim. Muito, e a gente vai entender isso também dentro do nosso próprio corpo. A construção do nosso corpo é assim. Ele é todo interno. Ele é todo interno, ele não é para fora. Do homem é todo para fora. Da mulher é interno. Ela é introspectiva. E isso faz dela uma diferença muito grande, porque ela tem a prática e a facilidade de se conectar, por ser introspectiva nesse ponto. Entendeu? Então, o espiritual todo de uma família está na mão das mulheres. Rambam falou isso. Rambam falou para o filho dele: não esqueça a Torá da sua mãe. Não despreze a Torá da sua mãe. Porque fala, minha mãe, meu pai não faz isso. Meu pai não fala, vou fazer. Mas minha mãe. Minha mãe é mais assim, espirituosa, vamos dizer. Entendeu? E ela é mesmo. E isso é maravilhoso. Isso é o diferencial. Né? Isso é o diferencial da mulher, né? Isso é na Havá. Havá é a natureza toda. Ela carrega isso, ela é parceira de Deus, ela traz luz para o mundo. Ela traz pessoas, ela continua. Isso é muito grande. E não é à toa esse cuidado que a gente tem que ter dentro da nossa relação com o nosso parceiro. É muito importante, tem tudo a ver com isso, com essa espiritualidade. Senão tudo vira um vandalismo, vira um animalesco, vira uma coisa de desejos incontroláveis e que não tem fim. Hoje eu quero assim, hoje eu quero assim, já me enjoei disso, não é chocolate? É chocolate? Não é chocolate. Ser humano, sentimento. Somos pessoas. Ok? Então, isso é muito importante para a gente poder dar início quinta-feira, Bezrat Hashem, no nosso encontro. Espero vocês.
Agradeço muito a presença de vocês. Deixa eu aproveitar aqui e tirar uma foto da gente. Muito obrigada por estarem aqui, por despender do tempo de vocês, Adriana, a Mona, manhinha maravilhosa, a Lígia, a Adriana aqui de novo, a Kátia, muito, muito, muito bem-vindas, muito obrigada, e espero vocês, Bezrat Hashem, na próxima aula. Tá bom? Pense! É bom! Um grande beijo e até quinta. Fiquem com Deus. Tchau, queridas. Tchau, Lídia. Tchau, Catinha. Tchau, Adriana. Tchau, manhinha, Mona. Beijão. Lindas.